Sai daí, ó bicho maluco! O caminhoneiro esganiçou a voz por cima da buzina, mas o pastor alemão não saía. Fincado no meio da estrada de chão, patas trincando na poeira alaranjada, latia em rajadas curtas, o olhar cravado numa forma escura caída no acostamento. Jefferson Braga freou de mão, desceu xingando os santos e viu a velha estendida ali, a cabeça sangrando devagar contra uma pedra vermelha. Antes de eu continuar essa história, comenta aqui de que lugar do mundo você está ouvindo e se inscreve no canal para não perder histórias como essa. A tarde caía pesada sobre o trecho da estrada que corta o distrito de São Bento dos Morros, a 20 quilômetros do centro de Januária, no norte de Minas Gerais. O sol daquela hora não iluminava, castigava. Vinha rasteiro por cima do mato seco, entrava por baixo da aba do chapéu de palha e cozinhava o couro dos que ousavam caminhar naquele trecho a pé. Dalva Pereira caminhava a pé. 73 anos, cabelos brancos presos num coque frouxo, um vestido de chita azul, que já foi mais azul, chinelo de dedo gasto no calcanhar. Trazia numa sacola de ráfia meio quilo de farinha, um pacote de macarrão, 2 tomates, uma latinha de sardinha e 3 velas brancas. As velas eram pro finado marido, que fazia 2 anos de morto e 1 semana de saudade nova, porque o aniversário dele caía naquela sexta e ela não gostava de acender vela em vidro sem antes limpar o retrato dele com pano seco. O ônibus que descia da vila passava só 2 vezes por dia. Dalva perdeu o da manhã porque parou para conversar com a comadre no mercadinho, e o das 5 da tarde ainda ia demorar. Ela achou que dava tempo de caminhar até a curva do Riacho Fundo e esperar sentada na sombra do jatobá. Não deu. O pé esquerdo dela entrou numa valeta encoberta por folhas secas. Sabe-se de quem cava uma valeta assim e não tampa. Foi um sumidouro velho, aberto pelo enxurrão do janeiro passado, e ninguém do distrito tinha tido tempo de encher. O joelho de Dalva bateu primeiro no chão, bateu com força. O estalo veio de dentro, um estalo curto, seco, como quem quebra galho verde. Depois foi a têmpora direita, que pegou de raspão numa pedra alaranjada, dessas que o sol tinha ficado esquentando o dia inteiro. Ela sentiu o mundo se enviesar. O céu virou parede, a parede virou chão, e o chão de repente ficou perto demais dos olhos dela. Ai, meu Deus, ela sussurrou, porque não tinha ar para gritar. Ficou ali, deitada de lado, uma sandália a 1 metro do pé, a sacola derramada, o macarrão fora do pacote, os tomates rolando cada um para um canto, as velas quebradas, a farinha polvilhando devagar por cima da poeira. Tentou virar de barriga para cima e não conseguiu. Uma dor mordida, funda, subia do joelho e travava no quadril como se alguém tivesse enfiado ferro quente ali dentro. Ela deitou a cabeça de novo no chão. O sangue da têmpora escorreu quente pela orelha e sumiu no cabelo branco. Foi então que o animal apareceu. Um pastor alemão grande, de pelagem escura no dorso e cor de fogo nas patas, desceu pela beira do matagal do outro lado da estrada e parou a 1,5 metros de Dalva. Ela estremeceu, não pelo medo do bicho, mas porque tomar susto era o único jeito que o corpo dela tinha achado de reagir. Puxou o ar de uma vez, engoliu poeira, tossiu. O cão não avançou. Ficou olhando para ela com os olhos castanhos muito abertos, a cabeça levemente inclinada para um lado, como se estivesse medindo o tamanho do problema. Depois se aproximou devagar, patas silenciosas na terra, sem latir, sem urrar, sem mostrar dente. Chegou perto do rosto dela, cheirou-lhe a testa, cheirou o coque desmontado, cheirou o pescoço. Dalva fechou os olhos porque não sabia mais o que fazer e sentiu no cheiro do bicho alguma coisa que ela conhecia de tão longe que doeu. Cheiro de campo velho, de estábulo, de suor de cavalo e de couro de sela. Cheiro do tempo em que a casa dela ainda tinha homem. Ela abriu os olhos, encarou o animal. "Quem é você?", sussurrou. O pastor alemão respondeu do jeito que animal responde. Deitou-se ao lado dela, no chão quente, e encostou o flanco largo contra as costas da mulher. Não para empurrar, para sustentar.
O corpo dele tinha a temperatura exata daquilo que Dalva estava precisando. Calor firme, calor que segura, calor que diz: aqui estou eu. Ela sentiu a respiração do bicho subir e descer contra as suas costelas. Sentiu que, se fechasse os olhos, o mundo não ia sumir de vez, porque tinha aquela respiração ali junto. Passaram-se 10 minutos, 20, talvez 30. Dalva perdeu a conta. O sol descia devagar, mas ainda batia forte. A boca dela ficou seca. Tentou chamar por socorro e o que saiu foi um fio de voz que não passava do próprio queixo. O cão continuou onde estava. De vez em quando erguia a cabeça, olhava a estrada nas duas direções, farejava o ar, tornava a deitar. Foi quando o barulho do motor apareceu na curva. Não era um barulho qualquer. Era caminhão pesado, motor rouco, carga alta. Dalva reconheceu antes de ver. Quem cresce na estrada aprende a distinguir. O pastor alemão levantou de um salto, como se estivesse esperando aquilo o tempo todo. Correu para o meio da pista e ficou lá, 4 patas fincadas na poeira, o peito estufado, o pelo eriçado no cangote. Vai, sai da frente, gritou o caminhoneiro Jefferson Braga na cabine. O pé já indo para o freio, o punho já batendo na buzina. A carga que ele levava era de sal grosso, 15 toneladas amarradas na carroceria, e frear com pressa em estrada de chão nunca é coisa boa. As rodas escaparam. O traseiro escorregou para o lado, mas o caminhão parou. Parou a 3 metros do cão. Jefferson desceu xingando de tudo que conhecia. Que peste de bicho, ó! Vai virar bife na roda. Deu 2 passos irritado e parou. O pastor alemão não corria, não fugia, não recuava. Latia. Latia numa direção só. Jefferson seguiu com os olhos. Viu a sandália de dedo caída fora da estrada. Viu o resto de macarrão espalhado. Viu a mulher no chão. O rosto dele mudou. Meu Deus do céu! Correu. O cão saiu da frente antes que ele pedisse e foi direto para o lado de Dalva. Deitou-se de novo colado nela, o queixo pousado na terra a poucos centímetros do ombro dela. Jefferson se ajoelhou do outro lado, tirou o boné, viu o corte fino que sangrava devagar na têmpora, viu o joelho torcido dentro do vestido. Dona, a senhora está me ouvindo? Dalva abriu os olhos, tentou sorrir e não conseguiu. Tá, a senhora caiu? Caí. Faz muito tempo? Faz. Jefferson olhou para o cão. O cão olhou para ele. Não havia agressividade nenhuma nos olhos castanhos do animal. Havia pressa. Como quem diz, me obedece de uma vez. Jefferson entendeu. Tá bom, ó, falou pro cão. Como se falasse com gente. Vou pegar ela, tá? Levantou-se, correu até a boleia, voltou com uma manta grossa que ele usava para deitar embaixo do caminhão quando precisava consertar coisa por baixo. Estendeu ao lado dela. Levantou Dalva com uma delicadeza que ele mesmo não sabia que tinha. Ela gemeu quando o joelho torto foi obrigado a mexer. Desculpa, dona, desculpa, dizia ele. Desculpa, tô te machucando. Tá bom, filho, tá bom, ela dizia de volta, com aquela voz de mulher velha que já apanhou tanto do mundo que sabe que a dor é passageira. Tira eu daqui, filho. Sombra veio junto, sem que ninguém chamasse. Subiu na boleia num salto, sentou-se no banco do meio e ali ficou, com o queixo pousado no colo de Dalva e não desceu até chegarem no pronto-socorro. No trajeto, Jefferson perguntou de onde ela era, e ela respondeu que era do sítiozinho lá para dentro, subindo a estrada do Riacho Fundo, terra do finado Antônio Pereira. Jefferson deu uma olhada no cão pelo canto do olho ao ouvir aquele nome, mas não disse nada. Só apertou mais no acelerador. Perguntou se ela tinha filho, e ela disse que sim, o Eduardo, que morava em Belo Horizonte, casado, 2 netos, engenheiro. Jefferson perguntou o telefone. Ela respondeu que tinha decorado. No pronto-socorro de Januária, a doutora Fernanda Alencar recebeu Dalva num maca da emergência e pediu radiografia. Constatou traumatismo craniano leve, um corte na têmpora que precisou de 7 pontos e uma fratura por compressão no joelho esquerdo, do tipo que ia obrigar a velha a ficar de cama por um bom tempo.
Não era grave, disse a doutora, mas em idade dela nunca era simples. Recomendou internação por observação. 2 noites no mínimo. Jefferson ligou para o filho da mulher com um número que ela cuspiu de cor. Eduardo Pereira atendeu no meio de uma reunião, no 13º andar de um prédio de escritórios em Belo Horizonte, num daqueles fim de tarde de sexta em que a cidade coça o pé para ir embora. Ouviu a voz do caminhoneiro do outro lado da linha, um homem que ele nunca tinha visto, e ficou de pé no meio da sala. Sua mãe caiu na estrada, doutor. Tá no pronto-socorro de Januária. Não é grave, mas eu achei melhor a família saber. Eduardo desligou, pegou o casaco, o carro, a estrada. A viagem de Belo Horizonte a Januária, no melhor dos dias, dava umas 9 horas. Naquela sexta-feira ele fez em 8. Chegou no hospital 2 da madrugada. Encontrou a mãe dormindo, com um curativo grande na cabeça e uma tala volumosa na perna esquerda. Encontrou também, num banco de plástico no corredor, um homem grandão de camisa xadrez, boné na mão, olheira profunda, um cachorro pastor alemão deitado aos pés dele. O cão levantou a cabeça, olhou para Eduardo e não latiu. "O senhor é o Eduardo?" perguntou o caminhoneiro. "Eu sou o Jefferson." Se cumprimentaram com um aperto de mão, sem palavras extras. Jefferson contou a história devagar, com detalhe, sem dramatizar. Contou do cachorro no meio da pista, do jeito que o bicho não arredava pé, do jeito que ele parou colado ao corpo da velha na boleia do caminhão. Eduardo ouvia, olhava para o cão olhava para ele. Quando Jefferson acabou de contar, Eduardo se virou e agachou. Estendeu a mão devagar. O pastor cheirou. Não abanou o rabo. Não recuou. Só apoiou o focinho na palma da mão de Eduardo e ficou ali, uns 3 segundos, com os olhos castanhos parados nele. Eduardo sentiu, sem saber porquê, um aperto no peito. Naquela madrugada, ele dormiu numa cadeira ao lado da cama da mãe. Jefferson foi embora com o caminhão. O cão ficou no pátio do hospital, deitado do lado de fora da porta da emergência. Ninguém precisou pedir. Ninguém precisou proibir. Ele simplesmente ficou. De manhã, Dalva acordou com dor e com o filho segurando a mão dela. "Mãe, fui idiota", ela disse. "Foi? Faz favor de nunca mais andar sozinha lá. Vou. Você lembra do bicho? Do cachorro?" A velha piscou, forçando a memória por cima da tontura. "Lembro. Foi meu anjo." Eduardo ficou uns segundos calado. Depois disse: "Ele tá lá embaixo." "Como? Ele tá lá no pátio, mãe." Não quis sair. Dalva ficou olhando para o filho. Não disse nada. Uma lágrima grossa desceu por dentro do curativo e enroscou no ponto de baixo. Eduardo passou a manhã cuidando da papelada, da médica, da alta-condicionada, da requisição de exames complementares. À tarde, ele desceu, procurou o cão no pátio e encontrou. Aproximou-se com cuidado, ofereceu um pote de água. O animal bebeu. Ofereceu um pedaço de pão com carne moída que ele tinha comprado na cantina. O animal cheirou, olhou para ele e não comeu. "Vamos, ó, come", disse Eduardo. "Você tem fome, eu vi." O cão não comeu. Eduardo se afastou uns passos, foi até o portão, se encostou numa árvore. Só então o animal se aproximou do pote de comida e comeu. Comeu depressa, mas comeu tudo. Terminou e voltou para o lugar dele, no chão de cimento, do lado da porta da emergência. Eduardo entendeu, sem que ninguém precisasse dizer, que aquele cão não era um cão qualquer, que aquele cão tinha alguma coisa que ele ainda não sabia o quê. Na tarde do domingo, Eduardo dirigiu de volta para o trecho da estrada onde a mãe tinha caído. Quis ver o lugar, medir a valeta e entender se dava para tapar. Chegou lá pela metade da tarde. Parou o carro, saiu, andou pela poeira alaranjada, viu o rastro do sangue da mãe ainda visível na pedra. Viu os pedaços de macarrão pisoteados. Viu a sandália de dedo que Jefferson não tinha lembrado de recolher no meio da capoeira do outro lado. E viu o cão. O pastor alemão estava lá, deitado no exato lugar em que Dalva havia caído. O queixo na poeira, os olhos abertos, alerta. Não tinha ninguém que trouxesse. Ele tinha voltado sozinho.
Do hospital até ali, mais de 20 quilômetros de estrada, ele tinha refeito o trajeto por conta própria. Eduardo parou a 3 metros dele. O cão levantou a cabeça, olhou e não se mexeu. "O que é que você está fazendo aqui, cachorro?" O animal não respondeu porque animal não responde. Só ficou olhando. Foi ali que Eduardo começou a entender que a história não tinha começado no acidente, que aquele bicho não tinha aparecido do nada, que ele tinha aparecido de um lugar com um propósito e que o propósito não estava terminado. Voltou para Januária, comprou uma coleira de couro nova, um cabresto de corda, uma vasilha de comida. No fim do dia, foi de volta para o trecho da estrada. O cão ainda estava lá. Eduardo se agachou, com paciência, e ficou olhando o animal em silêncio. Ofereceu comida. O cão comeu, mas só quando ele se afastou. Ofereceu a coleira. O cão não recuou nem avançou. Eduardo colocou a coleira no pescoço do bicho com a mão trêmula. O animal deixou. Prendeu a guia. O animal deixou. Puxou devagar. O cão se levantou. Andou junto. Levou o pastor para o sítiozinho da mãe, a 3 quilômetros dali. Uma casa branca, telhado envelhecido, um alpendre com 2 bancos de madeira, o mesmo mangueiral que o pai havia plantado, o mesmo curral vazio, o mesmo poço, o mesmo silêncio de sempre. Prendeu a guia num moirão do curral, colocou água, colocou comida e se sentou num toco para observar. Foi só depois de um bom tempo que ele reparou. A coleira do cão era velha. Não era coleira nova de rua. Era couro grosso, gasto, curtido pelo tempo, com a costura amarela desbotada quase branca. E na fivela metálica, meio comida pela ferrugem, havia uma plaquinha. Eduardo tirou a coleira devagar. O cão deixou. Levou a plaquinha até o alpendre. Sentou-se com um pano molhado. Limpou. Limpou por uns 5 minutos, com paciência de quem lixa madeira. Aos poucos, as letras foram aparecendo. Primeiro uma, depois outra, depois um nome inteiro. Sombra. Antônio Pereira. Eduardo ficou de pé sem se dar conta. Sentou de novo, levou a mão à boca, olhou para o cão olhou de volta. Antônio Pereira era o nome do pai dele. Havia 2 anos que o pai dele estava enterrado no cemitério de Januária. E havia 2 anos que um cachorro chamado Sombra tinha sumido da propriedade no dia do velório. A porteira ficou aberta na correria da tarde. O bicho fugiu. A família procurou por semanas, gastou anúncio no rádio da vila, andou casa por casa perguntando. Ninguém tinha visto nada. Um mês depois, todo mundo já tinha aceitado que o bicho tinha se perdido para sempre. Dalva tinha chorado por 3 noites por causa daquele cachorro, e depois nunca mais falou o nome dele. Doía demais. O cachorro que sumiu naquela tarde de velório era o mesmo cachorro que agora estava deitado no curral do sítiozinho, com a cabeça de lado, olhando para Eduardo como se estivesse esperando que ele demorasse muito, mas que enfim tivesse chegado. Eduardo sentou no chão. As mãos tremeram. Olhou para a plaquinha, olhou para o cão. Você tá vivo. O cão abaixou a cabeça devagar, entre as patas. Você tá vivo, meu Deus. Onde é que você esteve, cachorro? Não teve resposta. Não podia ter. Mas alguma coisa dentro de Eduardo se remexeu naquela hora. Uma pergunta que não parava mais de subir. Se o cachorro estava vivo, alguém o tinha alimentado por 2 anos. Alguém o tinha protegido. Alguém sabia onde ele estava esse tempo todo. E por algum motivo que Eduardo ainda não conseguia entender, esse alguém tinha ficado calado. Naquela noite, Eduardo levou o cão para dentro de casa. Sombra andou pelos cômodos como quem sabe onde estão as coisas. Cheirou o tapete da sala, cheirou a beira do sofá, cheirou a soleira da porta do quarto do casal e deitou-se ao pé da cama do lado do finado Antônio, o lado que ainda tinha um chinelo velho de couro debaixo, guardado por Dalva sem que ninguém entendesse por quê. O cão ficou ali, com o queixo apoiado no chinelo. Não se mexeu a noite inteira. Eduardo dormiu com a luz do quarto acesa, o coração batendo pesado.
Dalva teve alta 12 dias depois. O joelho ficou dentro de uma tala grande, o médico recomendou repouso rigoroso por 6 semanas, cadeira de rodas para o trajeto e depois muletas. Eduardo trouxe a mãe para casa, numa manhã de segunda, num carro emprestado do compadre Zé Ronaldo, com almofada no banco de trás, para amortecer as buracadas da estrada. Quando a cadeira de rodas passou pelo alpendre e Dalva viu o cachorro sentado no pátio, segurado pela guia amarrada num pilar, a velha não disse nada por um tempo longo. Só ficou olhando fixo. O olho dela ficou vermelho antes de qualquer palavra. Depois, estendeu a mão trêmula. O cão levantou devagar. Andou até ela, com os olhos castanhos parados nos olhos dela. Encostou o queixo no colo da mulher com um peso quieto e certo. O mesmo gesto que Antônio descrevia nos bilhetes que deixava na porta da geladeira quando ia para a cidade, que o bicho dormia assim, com o queixo em cima do pé dele, todas as noites de chuva. Dalva chorou baixinho, sem soluço, sem drama. Choro de quem já perdeu tanto que agora só chora por dentro. Sombra, ela sussurrou. O cão abanou o rabo pela primeira vez desde que Eduardo o conhecia. Ficaram assim uns 10 minutos, sem dizer mais nada. Depois, Dalva olhou para o filho. Eduardo. Sim, mãe. Esse bicho aqui não é sonho, né? Não é, mãe? Como é que ele voltou? Não sei, mãe. Alguém cuidou dele, alguém cuidou. Quem? Eu vou descobrir. E foi por essa promessa que a história começou a virar outra história. Nos dias seguintes, Eduardo pediu 2 semanas de férias no escritório. O sócio dele, em Belo Horizonte, reclamou, mas cedeu. Eduardo se instalou no sítiozinho. Colocou o telefone celular na tomada, comprou remédios para a mãe, arrumou a horta que estava largada, tapou a valeta da estrada por conta própria com uma enxada emprestada do vizinho. E começou a perguntar. Perguntou no mercadinho da vila se alguém tinha visto um pastor alemão nos últimos 2 anos. Perguntou no posto de gasolina. Perguntou na paróquia. Perguntou na feira de sábado. As respostas eram sempre parecidas. Ninguém tinha visto. Ninguém sabia. Uns achavam que tinha ouvido latido de bicho grande umas noites, num pasto abandonado do outro lado do rio. Mas ninguém tinha ido lá conferir. Outros diziam que tinham visto um cachorro escuro rondando a linha do trem 3 meses atrás. Nada concreto. Nada que amarrasse. Foi no 8º dia que a batida veio na porteira. Eduardo estava no alpendre, tomando café com Dalva. Sombra estava deitado ao lado da cadeira de rodas dela, com o queixo pousado sobre o pé da mulher. O sol da manhã ainda não tinha esquentado. A porteira rangeu. Um homem parou na entrada. Corpulento, uns 40 anos, botina suja de barro seco, calça jeans grossa, camisa xadrez para dentro da calça, uma corrente de ouro grosso no pescoço. Segurava um chapéu de couro na mão. Sorriu com dente demais. Tia Dalva. Dalva encolheu os olhos. Demorou para reconhecer. Márcio. Márcio Pereira, sim. Sobrinho do tio Antônio, filho do finado Vicente, lembra? Dalva lembrava. Vicente era o irmão mais moço do finado Antônio, morto há uns 15 anos num acidente de moto na BR. O filho, Márcio, tinha crescido em Montes Claros com a mãe e visitava a família só de longe em longe, sempre nas datas ruins, velório, batizado, casamento e sempre pedindo uma coisa. Da última vez que Dalva tinha visto o rapaz, era no velório do próprio Antônio. Ele tinha aparecido, comido, chorado no lugar certo e sumido. Vem aqui, entra, meu bem, disse Dalva, com aquela educação de mulher velha que ela nunca conseguia desligar, mesmo para visita que ela não queria. Márcio abriu a porteira, entrou, cumprimentou Eduardo com um aperto de mão molhado. Sombra levantou a cabeça, olhou para o visitante e um rosnado baixo saiu por entre os dentes do animal. Não era rosnado de ataque, era rosnado de aviso. Márcio deu um passo para trás. Ó, bicho bravo aí, tia.
Tá tranquilo, Márcio. Ele não morde, não, disse Dalva. Senta, senta. Márcio sentou-se num banco de madeira, mas não tirou os olhos do cão. Sombra também não tirou os olhos dele. Vim saber da tia. Fiquei sabendo do tombo. Cadê a perna, ó, coitada? Como é que a senhora tá? Vou indo, meu bem. Deus é bom. Deus é bom mesmo. Márcio tomou um gole do café. Elogiou o cheiro. Comentou o preço do arroz, falou do calor. Foi enrolando por uns 15 minutos até chegar no ponto que ele tinha vindo pontear. Tia, ó, eu vim porque, olha, a senhora não tá bem, né? A perna, a cabeça, isso aqui é coisa séria. E o Eduardo mora lá em Belo Horizonte, coitado, com a família dele, os meninos, o serviço. Como é que a senhora vai ficar sozinha aqui? A senhora precisa de alguém. Eu tenho o Eduardo, meu filho. Tem, claro. Mas o Eduardo vai voltar, tia. Uma hora ele volta para a vida dele. E a senhora fica aqui, no meio do nada, com bicho bravo e valeta na estrada. É perigoso. Eduardo deixou a xícara na mesa devagar, sem tirar os olhos do primo. Aonde é que você está querendo chegar, Márcio? Márcio soltou uma risada nervosa. Ó, primo, sem estresse. Eu tô aqui para ajudar. Eu tô pensando na tia. Eu tenho uma proposta. Proposta. Eu compro o sítiozinho da tia. Pago um preço bom. A tia vai morar em Montes Claros, num apartamento térreo, sem escada, com posto de saúde na esquina. Fica perto do hospital. Deus me livre precisar de emergência aqui outra vez. Você pensou se essa história com o caminhão não desse certo? Dalva encostou-se para trás na cadeira de rodas. Ficou em silêncio. O sítiozinho aqui não tá à venda, disse Eduardo. Não tá agora, disse Márcio. Mas amanhã não sei, primo. As coisas ficam apertadas. Se a tia precisar de uma cirurgia, um tratamento maior, aí não dá para vender no preço bom. Aí só vende no preço ruim. Eu estou oferecendo o preço bom agora. Quanto? Perguntou Dalva. Márcio disse um número. Eduardo achou baixo. Não era baixo. Era ridículo. O sítio tinha 23 hectares, um poço de água boa, um pomar plantado pelo pai dele, e a casa era de tijolo firme. Aquele valor não pagava metade do que a terra valia. Não, disse Eduardo. Deixa eu pensar, filho, disse Dalva. Não tenho que pensar, mãe. Tia, insistiu Márcio com voz de mel, pensa nos custos. A senhora hoje ainda tem saúde. Amanhã você não sabe. Um tratamento com fisioterapeuta, com médico, remédio caro. Esse trem hoje não é barato. E a senhora aqui sozinha? Sombra rosnou de novo. Mais alto dessa vez. Márcio pulou do banco. Tio, esse bicho aqui não é normal, não. Tá me olhando estranho. Eduardo levantou também. Não parecia raiva, mas era. Márcio, você vai embora agora. E se você voltar aqui para falar de venda de sítio outra vez, você fala comigo, não com ela. Ó primo, sem estresse. Tô só ajudando. Vai embora. Márcio saiu resmungando. A porteira bateu. O barulho da moto dele sumiu na estrada. Dalva ficou olhando para o nada por um tempo longo. Sombra deitou-se de novo aos pés dela. Eduardo. Sim, mãe. Aquele menino não veio aqui pela minha saúde, não. Não veio, mãe. Ele soube da minha queda depressa demais. Eduardo ficou parado. Aquela frase da mãe abriu uma porta na cabeça dele que ele não tinha aberto. Como é que Márcio, que morava em Montes Claros, a mais de 300 quilômetros dali, tinha ficado sabendo da queda tão rápido, num distrito onde nem sempre a notícia da morte de um velho chegava na cidade grande em menos de uma semana? Alguém tinha avisado, alguém tinha visto vantagem. Eduardo achou que ia ser aquele o pior dia da semana. Não foi. 3 dias depois, um carro branco parou na porteira do sítio. Um homem elegante desceu, terno cinza mesmo no calor de janeiro, uma pasta preta na mão, óculos de aro dourado, cabelo penteado de gel. Bateu palma na porteira e chamou. Dona Dalva, com licença. Dr. Ronaldo Menezes, advogado da família. Dalva se iluminou de um jeito que Eduardo não esperava. Dr. Ronaldo, meu Deus, quanto tempo! Eduardo tinha ouvido o nome desde criança.
O Dr. Ronaldo era o advogado do finado Antônio, o homem que tinha resolvido escrituras, inventários, o próprio testamento do pai. Homem de confiança. Homem que aparecia todo fim de ano com uma cesta de panetones. Homem que tinha ido no velório vestido de preto até o botão do colarinho e tinha chorado uma lágrima elegante no lado direito da igreja. "Entra, doutor, entra!" disse Dalva. O advogado entrou, cumprimentou Eduardo com uma cortesia estudada, tirou o paletó, sentou-se no alpendre. Sombra levantou a cabeça, olhou para o homem e ficou de pé. Não rosnou, encarou. Ficou de pé com o pelo do cangote levantado, os olhos parados no rosto do advogado, sem se mexer, sem piscar. Não latiu, não avançou, só encarou. O doutor Ronaldo Menezes deu um sorriso amarelo. "Que belo pastor, dona Dalva." "Novo?" "Não, doutor." "Voltou." "Voltou?" O sombra do Antônio. "Voltou." O sorriso do advogado ficou de repente muito parado no rosto dele. "Ah, olha só, que coisa mais bonita. Deus é bom, né?" Eduardo, que estava servindo café, parou de servir. Olhou para a Sombra. Sombra continuava de pé, encarando o advogado. Não estava agressivo, estava atento, como quem espera. "O senhor veio por quê, doutor?" perguntou Eduardo. "Vim trazer uma preocupação, meu filho. Trouxe um documento." Ele abriu a pasta preta, tirou um papel timbrado, estendeu para Eduardo. Era uma notificação do banco. Uma dívida antiga, dizia o papel, contraída pelo finado Antônio Pereira 18 meses antes de morrer. Uma dívida de valor considerável, tomada num agiota de Januária, oficializada com escritura, com hipoteca sobre o sítiozinho de 23 hectares. A dívida tinha entrado em atraso após a morte do titular. Tinha sido levada a leilão. O leilão estava marcado para dali a 45 dias, no Fórum de Januária. Se a família não quitasse o valor até lá, o sítio seria vendido em asta pública. Eduardo leu 2 vezes. Ficou em silêncio. Dalva olhava a expressão do filho. "O que foi, filho?" Eduardo estendeu o papel para a mãe. Dalva leu com as sobrancelhas fechadas. Depois olhou para o advogado. "Isso aqui não pode ser, doutor. O Antônio nunca pegou empréstimo com a agiota. Ele tinha medo dessas coisas." "Dona Dalva", disse o advogado, com uma voz de veludo, um sorriso triste, uma mão pousada gentilmente por cima da mão dela, "a senhora sabe como o seu Antônio ficou no último ano de vida. Coração ruim, remédio caro. Ele fez o que fez para sustentar a fazenda, dona." "Não fez, não. Fez, dona Dalva. Eu sei, porque eu fui quem intermediou o contrato." Silêncio. "Eu tenho a cópia do contrato aqui." Ele tirou outro papel. Passou para Eduardo. Eduardo leu. Era um contrato datado de 19 de agosto de 2 anos antes. A assinatura no rodapé era do pai dele. Ele conhecia a letra. Era a letra do velho. Era a letra do velho. Eduardo sentiu um frio subir pela nuca. Olhou para Dalva. A velha estava com a mão sobre a boca. "Isso aqui não é possível", sussurrou ela. "Dona Dalva, eu vim aqui exatamente para ajudar. Nós temos 45 dias. Eu já falei com um comprador interessado. Se a senhora vender agora por fora, direto para o comprador, a gente evita o leilão, quita a dívida, sobra até um dinheirinho para a senhora se estabelecer em Januária. Casinha na cidade, perto de médico, perto de tudo. É o melhor dos mundos." Eduardo levantou. "Quem é o comprador?" "É um empresário sério, Eduardo. Homem de posse. Já tem terras vizinhas." "Quem?" O advogado sorriu. "Ele prefere não ter o nome mencionado por enquanto." Eduardo apertou o queixo. "Doutor Ronaldo, eu vou pensar com calma. A gente tem 45 dias. Tem, meu filho, mas o tempo passa depressa nessas coisas. Eu volto na semana que vem." Ele se levantou. Sombra continuava de pé, encarando, silencioso. "Que cachorro mais bem educado", disse o advogado, olhando para o animal com um sorriso apertado. "Bonito bicho." "É", disse Eduardo, "bonito e esperto." O carro branco sumiu na estrada. Poeira alaranjada subiu no ar e demorou para assentar.
Dalva olhou o filho. Eduardo. Sim, aquilo ali foi teatro. Foi. O Antônio nunca pegou empréstimo com agiota nenhum. Eu tô te falando. Eu sei. Mas a assinatura é a do pai. É. Então? Então alguém falsificou. Ou alguém pegou uma coisa que ele assinou para outra coisa e trocou o corpo do documento. Dalva ficou muito quieta. Sombra deitou-se aos pés dela. O advogado tinha ido embora, mas o pelo do cangote do cão ainda estava levantado. Naquela mesma tarde, Eduardo foi de carro até Januária, direto no cartório onde o pai dele costumava resolver os papéis. Pediu para ver o contrato original arquivado. O funcionário do cartório procurou. Voltou dizendo que o contrato tinha sido registrado, mas a via original estava com o advogado responsável, Dr. Ronaldo Menezes. Só ficou com o cartório uma cópia autenticada por selo antigo. Eduardo pediu para ver a cópia. Comparou com a que o advogado tinha trazido. Eram iguais. Ele saiu do cartório com o queixo apertado. Tinha uma pergunta no peito que doía. Se o pai dele nunca pegou empréstimo com a agiota, como é que o contrato existia registrado no cartório? Ou o pai tinha mentido a vida inteira, ou alguém tinha falsificado a assinatura dele com uma precisão de estarrecer, ou o pai tinha assinado outra coisa e o corpo do papel tinha sido trocado depois. Nenhuma das três hipóteses combinava com o Antônio Pereira, que Eduardo conhecia. Antônio era daqueles homens antigos, calados, direitos, do tipo que apertava a mão para fechar negócio e não voltava atrás, nem se perdesse dinheiro. Um homem que economizava e não devia. Um homem que dizia: quem deve não dorme, desde os tempos em que Eduardo era menino de calção curto. Voltou para o sítio pensando. Dalva estava no alpendre com Sombra. O cão levantou a cabeça quando Eduardo desceu do carro e, por um instante, os dois se olharam. Depois o cão se levantou, deu um pulo elegante do alpendre e desceu para ele. Eduardo se agachou. O que é que tem no seu cabeção, cachorro? Sombra virou de costas e começou a andar, devagar. Foi na direção do fundo do quintal, passou pelo mangueiral, passou pelo poço e entrou por uma trilha que ia até uma parte da propriedade que quase ninguém pisava mais desde a morte do velho. O pasto do fundo, um bocado de terra de 4 hectares que Antônio tinha reservado para uma coisa que ele chamava de reserva particular. Não plantava, não criava. Só andava por lá de vez em quando, sozinho, com um cachorro grande atrás, o Sombra, e voltava sempre calado. Sombra parou no meio do pasto do fundo, num ponto qualquer, junto a uma pedra grande e chata que ficava embaixo de um pé de aroeira velha. Cheirou o chão, circulou a pedra, deitou-se do lado dela. Olhou para Eduardo. Eduardo olhou para a pedra. Era uma pedra que ele nunca tinha reparado. Achatada em cima, ligeiramente afundada de um lado, coberta de líquen. Ele contornou. Ao lado, meio enterrada, havia uma marca, um risco de metal enferrujado espetado no chão. Ao puxar, o metal saiu. Era uma haste velha. Fincada no chão, exatamente por baixo dela, havia um pequeno buraco cimentado. Eduardo pegou uma pá no barracão. Voltou. Cavou. Era uma caixa de metal, 30 centímetros por 20, enterrada a meio metro. A caixa tinha ferrugem no lado de fora, mas o fecho aguentou. Ele abriu ali mesmo, sentado no chão. Dentro, embrulhado em plástico transparente, um caderno de capa preta. E dentro do caderno, 5 páginas escritas com a letra firme e miúda do finado Antônio Pereira. Eduardo leu. Antônio contava, nas próprias palavras dele, que tinha começado a desconfiar de Dr. Ronaldo Menezes uns 8 meses antes de morrer. O advogado tinha começado a insistir que ele assinasse uma renovação de procuração ampla para ficar responsável pela administração das terras, enquanto Antônio se tratava do coração. Antônio tinha assinado no início sem ler direito.
Depois, um vizinho velho da região tinha contado, num café num sábado qualquer, que outros 3 produtores da região tinham perdido pedaço de terra depois de firmar procuração com o mesmo advogado. Não era coincidência. Antônio tinha voltado para casa, aberto uma pasta velha de documentos e reparado que tinham sumido de lá 2 papéis. Uma escritura antiga do Pasto do Fundo, que Antônio guardava porque naquele pedaço específico tinha havido décadas antes uma amostra de solo com achado de bauxita e um contrato de comodato antigo. Papéis que, sozinhos, não valiam nada. Juntos com a procuração ampla, valiam o sítio inteiro. Antônio escrevia no caderno, com a letra tremida no fim das linhas, que tinha decidido não confrontar o advogado ainda, que estava juntando prova, que tinha começado a fazer cópias autenticadas de tudo em outro cartório, sem contar para ninguém, e que estava guardando essas cópias num lugar seguro, com uma pessoa de confiança que ele não nomeava no caderno. Escrevia que se algum dia acontecesse alguma coisa com ele, se ele morresse do coração ou de qualquer outra coisa, alguém devia procurar essa pessoa, e que essa pessoa saberia o que fazer. Ele não escrevia o nome, mas escrevia uma frase, no fim da última página. O Sombra sabe, se ele voltar um dia, sigam ele. Eduardo fechou o caderno com a mão trêmula. Sombra estava ao lado dele, olhando o horizonte, calmo, como quem tinha entregue a parte dele. Aquela noite, no alpendre, Eduardo leu o caderno inteiro para a mãe. Dalva ouviu em silêncio, não chorou, não ficou brava. Ficou olhando para frente, com o olhar parado no vazio, como quem estivesse remontando uma casa mentalmente, tijolo por tijolo, e descobrindo que a base estava podre desde o começo. O Antônio sabia, ela disse por fim. Sabia, mãe. Ele morreu sabendo. Sabia e não me contou. Ele te protegeu. Dalva ficou muito quieta. Aquele advogado enfiou o pé aqui em casa em cada aniversário dos últimos anos, Eduardo. Trouxe panetone, fez visita quando o Antônio morreu. Chorou no meu ombro no velório. Eu sei, mãe. Foi ele que ficou com toda a papelada do inventário. Foi. Foi ele que resolveu a herança do teu pai comigo, filho. Foi, mãe. Dalva pousou a mão em cima da cabeça de Sombra. Ficou passando o dedo entre as orelhas do bicho. E agora, esse cachorro voltou. Voltou. Ele voltou para fazer justiça, Eduardo. Eduardo não respondeu, mas por dentro concordou. Naquela madrugada, ele dormiu pouco. Passou a maior parte do tempo sentado no alpendre, com o caderno do pai no colo, olhando o céu escuro por cima do mangueiral. Sombra ficou aos pés dele, sem dormir também. De vez em quando levantava a cabeça, farejava o vento e tornava a deitar, como quem monta guarda. De manhã cedo, o telefone celular de Eduardo tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu. Doutor Eduardo, aqui é o Jefferson, o caminhoneiro. Jefferson. Eu tô passando por Januária de novo. Tô com uma carga para Bahia. Queria saber da sua mãe. Ela tá melhor. Que bom. E o cachorro? Uma pausa curta. Eduardo respirou fundo. Jefferson, você pode passar aqui em casa mais tarde? Eu preciso conversar uma coisa com você. Passo, doutor. À tarde, Jefferson chegou. Boné na mão, sem o caminhão dessa vez, num carro velho de alugar. Sentou-se no alpendre. Aceitou café. Sombra levantou-se do lugar dele quando o caminhoneiro sentou, foi até ele e apoiou o queixo no joelho do homem por uns 5 segundos. Depois voltou para o lado de Dalva. Eduardo reparou. Jefferson, doutor, quando você viu esse cachorro pela primeira vez na estrada no dia do acidente da minha mãe, você reconheceu ele? Jefferson respirou fundo, olhou para o chão, depois olhou para Dalva, depois para Eduardo. Reconheci, doutor. Dalva prendeu o ar. Reconheci porque eu já tinha visto ele antes. Muitas vezes. Onde? Jefferson baixou o boné, colocou em cima do joelho. Na paróquia, doutor. Na casa do padre Anselmo. Eduardo ficou parado. Do padre Anselmo.
Doutor, faz uns 2 anos, mais ou menos, o padre Anselmo, quando eu passei por lá para deixar uma mudança de móvel, tinha um cachorro grande, quieto, deitado no pátio dele. Um pastor alemão. Perguntei se era dele. Ele disse que era um bicho encontrado no dia de um velório, que tinha vindo da região do Riacho Fundo, que estava sem dono. Eu não sabia de quem era. Sabia que era um cachorro de gente boa, porque estava bem cuidado. De uns 3 meses para cá, o padre passou a dizer que o cachorro andava sumindo às vezes. Ficava fora 2, 3 dias, voltava sozinho. Aí parou de voltar. Foi o que ele me disse na última vez que a gente conversou, faz umas 6 semanas. Eduardo olhou para Sombra. Sombra olhou para ele. Padre Anselmo cuidou dele por 2 anos. Cuidou, doutor. Dalva encostou a mão no peito. Padre Anselmo, eu confessava com ele. A senhora conhece bem ele, disse Eduardo. O teu pai também. O Antônio conhecia, disse Dalva. Iam muito ao domingo. Eduardo se levantou. As peças estavam encaixando de um jeito que doía de tão limpo. Antônio, no caderno, dizia que tinha entregue as cópias autenticadas a uma pessoa de confiança, um homem que ele via toda semana. Um homem que jamais seria suspeito. Um homem cuja profissão era guardar segredos. Um padre, Jefferson. Doutor, você consegue ficar aqui essa tarde com a minha mãe? Eu preciso ir até a paróquia. Fico. Eduardo pegou o carro emprestado e enfiou pela estrada de chão em direção ao distrito. Chegou na paróquia por volta das 4. Uma capela branca de portas azuis, meio inclinada, um sino velho no campanário. Uma casa paroquial anexa, com um pátio de terra e um pé de manga com sombra generosa. Bateu à porta. Uma senhora abriu, a dona Cida, que cozinhava para o padre há 30 anos. Perguntou por padre Anselmo. A dona Cida disse que ele estava na horta. Eduardo foi até a horta. Padre Anselmo, 83 anos, cabelos brancos ralos, batina limpa, mãos manchadas de terra, colhia uns pés de couve. Não pareceu surpreso de ver Eduardo. Pareceu, na verdade, aliviado. Eduardo Pereira. Padre. O bicho voltou. Voltou. O padre baixou a cesta de couves, limpou as mãos no pano do avental, olhou para Eduardo com um olhar sem drama nenhum. Vem comigo, filho. A gente vai lá dentro. Sentaram-se numa mesa de madeira dentro da cozinha da paróquia. A dona Cida serviu café. Padre Anselmo mandou ela sair. Ficou só ele e Eduardo. Teu pai me pediu 12 meses antes de morrer para guardar uma coisa. Eu guardei. Ele me pediu para não te entregar até você aparecer perguntando por conta própria. Ele foi taxativo. Disse que se eu te entregasse antes, eu ia botar tua mãe em risco. Que a coisa tinha que amadurecer sozinha, entendeu? Entendi, padre. Eu vi teu pai morrer no hospital, filho. Fui eu que dei a extrema unção. Eu sabia que ele morreu com uma coisa dentro do peito, além do infarto. Ele morreu preocupado com vocês. Eduardo apertou a mandíbula. O bicho ele deixou comigo, filho. Trouxe uma noite antes de morrer, num carrinho de cabra, com uma corda e uma coleira nova. Disse que se algum dia ele não voltasse mais aqui, o cachorro era para ficar, que era um cachorro que sabia coisas, que quando fosse a hora, o cachorro ia voltar sozinho para casa dele e que era para eu deixar. Foi o que eu fiz. Padre Anselmo ficou em silêncio um momento. De 3 meses para cá, o Sombra começou a sumir. Ficava um dia fora, 2. Achei que estava velho, achei que estava ficando ruim, achei que estava indo morrer no meio do mato como o bicho velho faz. Depois ele parou de voltar. Fiquei preocupado, mas achei que ele tivesse achado o próprio destino. Ele voltou para a estrada, padre, e ficou lá, esperando, esperando. Padre Anselmo assentiu devagar. Levantou-se, foi até o quarto dele e voltou com uma caixa de metal. Uma caixa igual a que Eduardo tinha achado enterrada no pasto, mas maior e mais pesada. Abriu com uma chave que tirou do bolso. Dentro, uma pasta de couro escuro. É tudo aqui, filho. Escrituras autenticadas em cartório de Montes Claros, longe do doutor Ronaldo. Cópias do contrato de agiota que teu pai nunca fez.
Uma declaração assinada por teu pai, com testemunhas, dizendo que a assinatura que aparece no contrato de agiota é falsa e que a assinatura verdadeira teria sido tirada de um outro papel, uma procuração ampla. E, mais importante, um laudo de perito grafotécnico que teu pai contratou por baixo, para comparar as duas assinaturas. O laudo é claro, filho. A assinatura no contrato do agiota foi imitada. Não é do teu pai. É boa. É de gente que sabia o que estava fazendo. Mas é falsa. Eduardo pegou a pasta. As mãos dele tremiam. Padre. Sim, filho, porque o senhor não veio me procurar antes? Padre Anselmo suspirou. Teu pai me pediu, filho, e eu confio no juízo dele. Ele me disse, padre, se eu morrer, o Ronaldo vai tentar vir por cima da Dalva. Ela vai chorar, vai confiar, vai assinar tudo o que ele mandar. Se o senhor entregar o papel para ela ou para o meu filho enquanto o Ronaldo estiver por perto, o Ronaldo vai saber e vai adiantar tudo. Espere o Sombra voltar. O Sombra volta quando o momento certo chegar. Guarde no coração, padre. Eu obedeci, filho. E olha só, o cachorro voltou. Não foi coincidência. Eduardo saiu da paróquia com a pasta apertada contra o peito, cabeça girando. No caminho de volta, ligou para um amigo advogado em Belo Horizonte, o Dr. Rafael Cardoso, do escritório em que Eduardo mesmo trabalhava como consultor. Contou tudo. Rafael ouviu com atenção e disse: Eduardo, você está com uma bomba na mão. Se esse laudo grafotécnico for legítimo, você pode reverter tudo. Mas tem que ser rápido, meu velho. O leilão está marcado. O advogado adversário tem gente comprada em cartório. Vai ter que agir imediato. Eduardo pisou fundo. Chegou no sítio às 7 da noite. Explicou tudo para a mãe. Dalva ficou de olho seco. Um jeito de olho seco que era pior que choro. Vamos, filho, ela disse. Vamos até o fim. Naquela mesma noite, Eduardo colocou tudo digitalizado, mandou por e-mail para o Rafael e nos 3 dias seguintes eles montaram uma peça jurídica. Rafael veio de Belo Horizonte de avião, dormiu no sítio, comeu comida da dona Dalva, brincou com Sombra. Trabalharam de manhã, de tarde, de noite. Prepararam uma ação anulatória do contrato de agiota, uma denúncia por estelionato e uso de documento falso, um pedido de suspensão urgente do leilão e uma requisição para outro perito grafotécnico revalidar o laudo. No 5º dia, Eduardo entrou com tudo no Fórum de Januária, e foi nesse dia que a segunda batida veio na porteira. Não era o Márcio, não era o advogado, era um oficial de justiça, cara de poucos amigos, vestindo camisa amassada de calor. Ele tinha uma notificação nova. O leilão do sítio tinha sido antecipado. De 45 dias, tinha caído para 12. O motivo, dizia o despacho, era um pedido do credor original, o suposto agiota, um tal Firmino Bittencourt, que Eduardo depois descobriria ser um laranja do Dr. Ronaldo, alegando que a saúde debilitada da devedora, Dona Dalva Pereira, tornava o crédito de recuperação incerta e que a antecipação era medida cautelar. O juiz da vara civil, um magistrado, que Dr. Ronaldo cumprimentava com um sorriso a mais, tinha deferido. Eduardo leu a notificação 3 vezes. Sentiu o chão descer. Rafael Cardoso, ao lado dele, no alpendre, tinha uma cara séria. Ele antecipou porque sabe que a gente descobriu. Alguém no cartório contou para ele que a gente pediu cópia do contrato original. Ele viu a sombra da gente chegando e apertou o gatilho. 12 dias. 12 dias. Dalva estava na sala, na cadeira de rodas, com o rosto para a janela, sem falar. Sombra estava aos pés dela. Havia algo diferente no cão naquela tarde. Um olhar mais atento, mais parado, como quem sente a temperatura do ar antes de o vento virar. Naquela madrugada, Dalva teve uma queda de pressão. Ficou pálida, com falta de ar, a mão gelada. Eduardo levou correndo para o hospital de Januária. A doutora Fernanda Alencar recebeu, atendeu, estabilizou.
Disse que era o susto, disse que era o estresse, que se a família não desse repouso para ela, ela não ia aguentar. Eduardo passou a noite no hospital, sentado na mesma cadeira em que ele tinha sentado semanas antes. Rafael ficou no sítio com Sombra. De manhã, Rafael ligou para ele com a voz preocupada. Eduardo, fala. O Sombra sumiu. Eduardo apertou o celular. Como assim sumiu? Ele passou a noite deitado no alpendre. De manhã, eu abri a porta para ele dar uma volta. Ele foi. Não voltou. Eduardo passou a mão na cara. A dor de cabeça bateu. Você foi atrás? Fui até a estrada. Não achei. Fui até o pasto do fundo, no lugar da caixa. Não tá lá. Meu Deus! A gente vai achar, Eduardo. Fica com sua mãe. Eu procuro daqui. Eduardo desligou. Passou a manhã ao lado de Dalva. Ela dormia com o soro no braço. Uma auxiliar veio, mediu a pressão, escreveu num prontuário. Ele saiu no corredor, olhou pela janela, ficou pensando. Naquele momento, ele achou que tinha perdido. Tudo estava perdido. O sítio, a mãe, o cão, a memória do pai. Tinha sido bonito por 10, 12 dias ter aquilo tudo de volta. Tinha sido bonito imaginar que era possível reverter uma armação daquele tamanho num tempo tão curto. Tinha sido bonito acreditar que a justiça acontece por conta própria, só porque a gente descobre uma verdade. Mas o mundo não é assim. Ele encostou a testa no vidro da janela e respirou fundo. Foi quando o telefone tocou. Era o padre Anselmo. Eduardo, filho, padre, vem correndo para a paróquia, filho. O bicho tá aqui. O Sombra chegou. Eduardo pegou o carro. Fez o trajeto em 15 minutos num carro que gemia. Chegou no pátio da paróquia. Sombra estava lá, deitado à sombra do pé de manga, ofegando, com uma poeira grossa cobrindo o pelo, uma pata levemente machucada. Nada sério, um espinho apenas. Ele tinha andado a noite inteira, do sítio até a paróquia, mais de 5 quilômetros, no escuro, e na boca dele, com marcas de dente delicadas, havia um envelope de plástico. Eduardo agachou, pegou o envelope. Sombra soltou. Dentro, uma carta. Padre Anselmo estava do lado. Sério. Ele apareceu de manhã cedo, filho. Chegou com isso na boca. Deitou aos meus pés. Não quis água nem comida antes de eu tirar da boca dele. Eduardo abriu. Era uma carta com data recente, da semana anterior. Escrita de próprio punho por Padre Anselmo, endereçada a Eduardo. Filho, se o Sombra te trouxe essa carta, é porque a hora finalmente veio. Eu guardei os documentos que teu pai deixou, mas eu guardei também uma cópia digital, autenticada em cartório de Montes Claros, no mês passado, com data recente, num pendrive. Está com o meu sobrinho, Dr. Otávio Anselmo, delegado titular em Montes Claros. Ele espera a tua ligação. Se o Dr. Ronaldo mexer com o processo para antecipar ou sumir com o documento, meu sobrinho vai atrás dele com mandado. Chama o Sombra de mensageiro de última hora. Ele vai saber achar você. Que Deus te abençoe, filho. Padre Anselmo. Eduardo ficou de pé, com a carta na mão, tonto. O padre Anselmo tinha planejado tudo isso. Antônio, 2 anos antes, tinha planejado. E agora, 12 dias antes de perder o sítio, Sombra tinha voltado no momento em que a família precisava, atravessado a madrugada e entregue a última peça do quebra-cabeça. Eduardo agachou de novo. Sombra encostou o focinho na mão dele. Cachorro, cachorro, não teve o que dizer. Padre Anselmo colocou a mão no ombro dele. O teu pai me disse uma vez, filho. Padre, o bicho é mais sábio do que a gente. Eu ri quando ele disse. Não rio mais. Eduardo ligou naquela mesma tarde para o delegado Otávio Anselmo em Montes Claros. Contou tudo. O delegado ouviu com atenção. Disse que já tinha uma investigação preliminar rodando contra o Dr. Ronaldo Menezes por outros 2 casos parecidos na região. 3 produtores rurais que tinham perdido terra em condições estranhas nos últimos 5 anos. Todos clientes do mesmo advogado. Só faltava a prova concreta. O pendrive, disse o delegado,
era o pedaço faltante, que ele mesmo ia representar pelo pedido de prisão preventiva. Rafael Cardoso protocolou uma petição de urgência no Tribunal de Justiça, pedindo suspensão imediata do leilão em razão de fato novo. Anexou os documentos, anexou o laudo, anexou a declaração juramentada de Padre Anselmo, anexou a cópia dos outros casos abertos pelo delegado. O tribunal, num despacho de última hora, 3 dias antes do leilão, suspendeu. E no dia seguinte, o delegado Otávio Anselmo cumpriu mandado de prisão preventiva contra o Dr. Ronaldo Menezes na porta do escritório dele em Januária, na frente de meio mundo. Sombra não estava lá, mas Eduardo estava. Chegou para ver. Não fez cena. Só ficou de longe, encostado no capô do carro, com os braços cruzados, e olhou o advogado ser algemado. O Dr. Ronaldo Menezes, na hora do mandado, fez uma cara que Eduardo nunca esqueceu. Não era medo, era cansaço. O cansaço de quem sabe que tinha jogado com a sorte durante muito tempo e que a sorte enfim tinha virado. O caso demorou mais 4 meses para desenrolar. Foram meses cheios. Márcio Pereira, o primo, foi ouvido como testemunha e acabou envolvido como coautor. Tinha sido ele o intermediário entre o advogado e o suposto agiota Firmino Bittencourt. Confessou tudo com um choro que ninguém teve pena. O empresário misterioso que ia comprar o sítio a preço rebaixado era um genro do Dr. Ronaldo. A rede era mais suja do que Eduardo imaginava. No fim, o contrato de agiota foi anulado por sentença. A escritura do sítio ficou limpa. Dr. Ronaldo Menezes foi condenado a 9 anos de prisão por estelionato, uso de documento falso e associação criminosa, junto com Márcio e Firmino. Perdeu o registro profissional. A mulher e as filhas dele se mudaram de Januária. O sítio ficou para Dalva, e o velho pasto do fundo, com a suposta amostra de bauxita, terminou sendo estudado por um geólogo indicado pelo advogado Rafael Cardoso. O laudo veio depois de meses. Havia sim uma jazida menor, mas nada que valesse minerar. O valor da terra era o valor da terra mesmo, não mudou nada em termos financeiros, mas o velho Antônio tinha razão em uma coisa. Aquele pedaço era o coração da propriedade e era ali que ele tinha querido enterrar a caixa com o caderno preto. Aquele pasto virou depois um pomar novo, com 15 pés de manga que Eduardo plantou junto com 2 pedreiros da vila, um por um, no fim de semana em que ele finalmente conseguiu tirar 2 semanas seguidas de férias. Dalva se recuperou aos poucos. A tala saiu, depois as muletas. Ela voltou a caminhar, primeiro pela varanda, depois pelo alpendre, depois pelo pomar. Nunca mais voltou para a estrada de chão sozinha. Todo santo dia, quando ela ia dar uma volta pelo terreiro, Sombra ia junto na mesma altura do quadril dela, sem coleira, sem guia, sem precisar de comando. Eduardo voltou para Belo Horizonte, mas passou a subir para Januária 1 semana por mês. Comprou um carro novo, com almofada para o banco, para caso a mãe precisasse dele. A esposa e as 2 filhas dele começaram a vir junto nos meses de dezembro. As meninas, 7 e 9 anos, aprenderam a chamar Sombra pelo nome e a passar a mão na cabeça dele com o respeito de quem sabe, sem ninguém explicar, que aquele cão não era um bicho comum. Padre Anselmo continuou celebrando as missas de domingo na capela de Portas Azuis, até uma tarde de novembro em que ele partiu no sono, aos 84 anos. Deixando um bilhete debaixo do travesseiro, pedindo que fosse enterrado com um pedaço de biscoito de polvilho no bolso, porque tinha ouvido dizer que São Pedro gostava dessas coisas do interior de Minas. Eduardo foi no enterro dele com Sombra. O cão sentou-se em silêncio na primeira fila do velório, com o queixo apoiado numa das mãos de Dalva, e não se moveu enquanto o padrinho da paróquia velha era conduzido para fora. Jefferson Braga passou a parar no sítio toda vez que a rota dele levava por Januária. Fazia café com Dalva no alpendre, comia bolo de fubá, ria alto, contava causo de estrada.
Uma tarde, uns 8 meses depois de tudo, ele confessou para Eduardo, num tom baixo, olhando para o pé de manga. Doutor, fala, Jefferson. Você sabe por que eu friei aquele caminhão daquele jeito naquela tarde? Porque o cachorro estava no meio da pista, horas. Não, doutor. Foi porque eu já tinha visto aquele cachorro sentado do lado do teu pai um monte de vezes. Eu conhecia o Sombra desde os tempos que teu pai comprava sal de mim, doutor. Eu levava carga para ele, ele me dava café. Aquele cachorro me lembrou dele na hora. Aí eu pensei, um bicho desses não tá no meio da estrada latindo por besteira. Eu friei porque eu conhecia o dono do cão. Eduardo ficou parado. Você conhecia meu pai? Muito, doutor. E o Sombra também. Ele lembrou de mim. Eduardo sorriu com a boca fechada. Era mais uma peça encaixando. Ainda faltava alguém, num canto pequeno da história, para dar sentido ao motivo pelo qual, entre todos os caminhões que passavam por aquela estrada, foi justo o caminhão de Jefferson Braga que apareceu na curva daquele dia. Não era coincidência. Nunca tinha sido. Sombra tinha esperado dias, semanas, meses, talvez, deitado no pasto abandonado do outro lado do rio, monitorando as rotas da estrada. Ele conhecia o motor do caminhão do Jefferson. Reconheceu o barulho quando a curva se aproximou. Foi por isso que ele saltou para a pista naquela hora exata. Um cão pode fazer isso? Um cão comum, não. Um cão que já foi treinado por um homem, que já foi cuidado por um padre e que carrega 2 anos de espera dentro do peito pode. Sombra dormiu junto da cama de Dalva pelas 6 noites seguintes ao velório do padre. Depois se acostumou de novo com o chão do quarto dela, do lado que tinha sido do finado Antônio. Uma tarde, uns 2 anos depois de tudo, o pomar do fundo dava mangas grandes pela primeira vez. Eduardo estava subido numa escada de bambu, colhendo. Dalva estava embaixo, com uma cadeira dobrável, um chapéu de palha e um copo de suco de laranja. Sombra estava deitado ao pé da escada com o queixo sobre uma raiz. Já estava bem velho, com pelo mais branco no focinho, os olhos ainda castanhos, mas com um véu leve das 2 cataratas que os cachorros ganham com o tempo. Ele tinha 9 ou 10 anos, ninguém sabia direito. Eduardo desceu com uma manga na mão. Sentou-se ao lado da mãe, deu uma mordida na fruta, ficou olhando para frente, para o sítio inteiro, para a estrada de chão que se via ao longe, para o campanário da igrejinha que se enxergava por cima do horizonte. Ele lembrou daquela primeira tarde, da mãe caída na poeira, da testa dela sangrando na pedra, do cão no meio da pista, do caminhoneiro que freou, do nome escrito na plaquinha metálica, da caixa enterrada no pasto do fundo, do padre que tinha esperado 2 anos calado, da carta que veio na boca de um pastor alemão numa manhã, da algema no pulso do Dr. Ronaldo Menezes, da mãe caminhando de novo pelo terreiro sem muleta. E lembrou do pai, do finado Antônio Pereira, que ele achou que tinha morrido de infarto. Talvez tenha morrido, talvez tenha só terminado o trabalho que ele mesmo tinha começado, porque o velho tinha deixado tudo tão amarrado, tão pensado, tão certo, que dava para desconfiar que ele soubesse, sim, que o coração dele ia parar de servir uma dessas manhãs. Que soubesse que Sombra ia esperar. Que soubesse que a filha viúva ia cair um dia numa valeta na estrada, porque velhos sempre caem numa valeta uma vez na vida, e é aí que os cães voltam. Dalva olhou para o filho. Eduardo. Sim, mãe. O teu pai amou muito a gente. Amou, mãe. Aquele cachorro é a prova. É. O cão dormia com o queixo na raiz. O vento leve balançava a folha do mangueiral. Eduardo puxou do bolso a plaquinha metálica. Depois de tudo, ele tinha guardado ela numa correntinha e trazia no bolso da calça em todas as viagens. As letras estavam agora bem visíveis, porque ele tinha limpado uma última vez com uma escova de dente e um pouco de bicarbonato. Sombra. Antônio Pereira. Ele passou o polegar em cima das letras. 2 anos atrás, aquele nome tinha parado o ar no peito dele.
Naquela tarde, aquele mesmo nome enchia o peito dele e não doía mais. Uma andorinha pousou no muro do pomar. Sombra abriu um olho, olhou, fechou. Dalva riu baixinho. Já não caça mais nada esse bicho. Já fez o que tinha de fazer, mãe. Fez. O sol começou a descer. A luz ficou dourada. As mangas do alto pareciam pequenos frutos de vidro. Eduardo pegou mais uma, deu uma mordida, passou para a mãe. A mãe deu uma mordida também, riu com a boca cheia, secou o queixo com as costas da mão. Filho, sim, mãe, um dia esse cachorro vai partir. Vai, mãe, e eu também. Não fala assim, eu tô falando. Um dia eu vou, um dia todo mundo vai. Eduardo ficou calado. Mas o teu pai deixou pra gente uma coisa que não morre. O quê, mãe? Dalva olhou pro cão. O cão levantou a cabeça, olhou para ela. Ele deixou pra gente a certeza de que o amor da gente por outra pessoa não termina na hora que a pessoa vai embora. Ele deixou pra gente uma prova, viva, quente, com 4 patas, latido, olhar, cheiro, coração. Ele deixou o Sombra. O sol baixou mais, e quando o Sombra for embora, Dalva continuou, com a voz mais firme, ainda vai sobrar a lembrança dele. E dele vem a lembrança do teu pai. E dela vem a certeza de que se a gente amar direito o filho, a gente deixa alguma coisa que continua andando pela estrada mesmo depois que a gente não anda mais. Eduardo passou a mão no rosto. Não escondeu. Já não escondia mais desde aquela primeira noite no hospital. Sombra levantou. Sacudiu o pelo, foi até Dalva, encostou o queixo na perna dela, do jeito que tinha encostado no primeiro dia, na cadeira de rodas, quando ela chegou em casa. Ficou ali. A velha pousou a mão em cima da cabeça grande dele, passou os dedos entre as orelhas. Cachorro velho, disse ela. Sombra abanou o rabo devagar. Um vento leve subiu do vale. Trouxe cheiro de terra molhada de longe, cheiro de chuva chegando, cheiro do rio Riacho Fundo. Trouxe o barulho de uma buzina distante, dessas de caminhão passando. Sombra levantou uma orelha. Ficou atento por 2 segundos. Depois, deitou de novo. Não era o caminhão do Jefferson. Naquele instante, Eduardo entendeu o que tinha acontecido de verdade naquela primeira tarde de 2 anos atrás. Sombra não tinha aparecido por acaso na estrada. Ele tinha esperado a mãe dele. Todo dia, ao longo de meses, sozinho, no pasto abandonado do outro lado do rio, ele tinha visto aquela mulher passar de sacola na mão, de chinelo de dedo, andando devagar. Ele tinha esperado. Vinha o ônibus, ela subia. Vinha o filho de vez em quando, ela ia junto. E de vez em quando, ela ia a pé. Sombra sabia. Ele conhecia o cheiro dela desde os tempos em que ele dormia no chinelo do Antônio. Ele conhecia o passo dela, o vestido de chita, o coque frouxo. Ele esperou o dia em que ela precisasse. Não era coincidência. Era espera. Sombra tinha voltado 2 anos antes para guardar a promessa que Antônio tinha feito, do jeito que Antônio tinha planejado. Enquanto Dalva estava bem, ele ficava distante, na paróquia, guardado por um padre. Quando ela caiu, o cachorro apareceu. Quando os documentos foram necessários, ele atravessou a noite. Quando o filho precisou entender, ele deitou-se ao lado dele em silêncio. Eduardo sentiu o cheiro do vento e olhou para o céu. Uma nuvem grossa se erguia no horizonte. Ia chover. Vamos, mãe. Vamos entrar antes que caia a água. Vamos, filho. Ele levantou. Empurrou a cadeira dela devagar pelo terreiro. Sombra andou ao lado, no ritmo certo, com os olhos alertas, mesmo velhos. Chegaram no alpendre. Eduardo ajudou a mãe a subir. Sentou-a na cadeira de balanço grande. Sombra deitou-se aos pés dela, no chinelo velho de couro que continuava debaixo da cama do lado do finado Antônio, e que Dalva agora trazia sempre pro alpendre no fim da tarde. A chuva começou.
Grossa, quente, cheirosa, um cheiro de terra molhada tomou o sítio inteiro. As mangas do pé do fundo balançaram, o sino da paróquia bateu ao longe. Um trovão baixo rolou pelo céu, sem raiva. Eduardo se sentou no batente do alpendre, olhou o cão dormindo aos pés da mãe. Olhou a mãe, fechando os olhos, com o vento no rosto. Olhou a chuva descendo em fios prateados pelo telhado velho da casa que o pai dele havia construído, tijolo por tijolo, 40 anos atrás. E disse baixinho, sem que ninguém ouvisse: "Obrigado, pai." Sombra abriu um olho, olhou para ele, fechou. Um cão pode fazer isso? Um cão pode carregar 2 vidas nas costas, esperar por 2 anos, guardar um segredo, cumprir uma promessa, salvar uma velha, entregar uma carta, testemunhar uma prisão e depois envelhecer em paz no chinelo do dono morto, com o queixo sobre o pé da viúva? Um cão comum talvez não. Um cão que se chama Sombra e que foi de um homem chamado Antônio Pereira e que voltou para a terra onde nasceu porque tinha coisa para terminar, esse pode. Se você chegou até aqui, se essa história te tocou, se você conhece um bicho que já foi anjo na vida de alguém que você ama, comenta aqui embaixo, deixa teu curtir e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Porque do jeito que Dalva Pereira aprendeu a dizer no fim de cada tarde, sentada no alpendre com um cão velho aos pés, Deus escreve certo por linhas tortas. E às vezes o mensageiro dele tem 4 patas, um focinho escuro e um nome gravado numa plaquinha metálica que o tempo insiste em apagar, mas que a lembrança da gente nunca deixa apagar de vez.